Coisas que acontecerão com a chegada do verdadeiro Mashiach, o descendente do rei David, nascido de um pai e de uma mãe, conforme está escrito na Torá, no livro de Gênesis, capítulo de número 2, que diz que o homem unir-se-á à sua mulher, ambos serão uma só carne, e eles deverão crescer, multiplicar e povoar toda a terra. Com esse ensinamento nós aprendemos que Deus, ele determinou que a geração de filhos se dá entre um relacionamento de um homem e uma mulher. Isso é aplicado também na pessoa, na vinda do rei Mashiach. O Mashiach, ele tem que ser o descendente do rei Davi e precisa ter um pai e uma mãe. Então nós aguardamos o Mashiach de acordo com a Torá e de acordo com o que escreveu os profetas. E aí surge a pergunta: o que acontece com a chegada do Mashiach? Temos algumas fontes, por exemplo, Deuteronômio capítulo 30, Ezequiel capítulo 37, verso 24 em diante. Temos outros textos, segundo Samuel capítulo 7, Salmos 89, textos que falam da promessa do Eterno para o rei David. Mas eu separei aqui uma fonte para mostrar algumas coisas que irão acontecer com a chegada do verdadeiro Mashiach. A fonte judaica que eu separei aqui para lermos é Mishneh Torah, Leis de Reis e Guerras, capítulo 11, parágrafo 4. Está escrito que com a chegada do Mashiach haverá uma forte propagação do conhecimento de Deus. O povo judeu voltará a praticar os 613 mandamentos da Torá. Hoje, é bem verdade que o judeu não consegue guardar a lei, porque uma boa parte da lei, uma boa parte da Torá, depende da construção do Beit HaMikdash, depende da construção do templo. Então, um judeu não pode fazer um sacrifício, por exemplo, no quintal de casa. Um judeu, por exemplo, não pode fazer o sacrifício no meio do mato. Ele precisa fazer as oferendas, as ofertas, o sacrifício no local que Hashem, no local que Deus ordenou, conforme está escrito na Torá. Então alguns perguntam, por que o judeu hoje não faz os sacrifícios? A resposta bíblica e de acordo com a Torá é muito simples. Porque a Torá ordena a fazer os sacrifícios e as ofertas somente no Beit HaMikdash, no templo sagrado. E hoje nós não temos o templo sagrado. Porém, coisas que vão acontecer com a chegada do Mashiach. Se um rei surgir da casa de David, que diligentemente contemple a Torá e observe seus mandamentos conforme prescrito pela lei escrita e pela lei oral, assim como Davi, seu ancestral, compilará todo Israel a trilhar no caminho da Torá. Então, o que Mishneh Torah, o que o Maimônides está ensinando? Que o Mashiach, ele tem que ser um mestre, um perito na Torá, ao ponto de cativar, ao ponto de inspirar todo o povo judeu a guardar as mitzvot, os mandamentos da Torá. Então não existe
na visão judaica, o Mashiach que virá e dirá: a Torá não serve mais. Vamos trocar o Shabat pelo domingo. Essas leis caducaram, não vale mais. Esse Mashiach não tem nenhuma correlação com a Torá e com as escrituras judaicas, nem com os profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel, Sofonias, Daniel. Nenhum dos profetas ensinaram isso. Pelo contrário, os profetas ensinaram que o Mashiach, o Messias, o descendente do rei David, ele vai levar o povo judeu a cumprir todos os mandamentos da Torá. Mishneh Torah continua falando: ele, o Mashiach, retificará as brechas em sua observância e lutará as guerras de Deus. Poderemos, assim, ter certeza e considerá-lo como Mashiach. Então, Mashiach vai ensinar Torá, vai ensinar o povo judeu e as nações a servir o único Deus, e ele vai lutar em prol do povo de Israel. Se ele for bem sucedido nisso, fala para nós Mishneh Torah, reconstruir o templo em seu devido lugar e reunir os dispersos de Israel, ele será definitivamente o Mashiach. Então muitas pessoas confundem e pensam que virá um personagem e esse personagem vai enganar o povo judeu. Mas essas pessoas que ensinam esse tipo de conhecimento, onde afirmam que virá um homem, um tal de anticristo, e que este puxará o tapete do povo judeu, enganará o povo judeu, as pessoas que afirmam isso estão totalmente enganadas, porque nós não temos respaldo bíblico, nós não temos respaldo na Torá, nós não temos respaldo nos profetas. E o povo judeu, de acordo com as fontes judaicas, eles tirarão a prova real se tal personagem é o Mashiach ou não. Como, por exemplo, se o Mashiach, o candidato, reconstruiu o templo, ok, ele é o Mashiach. Se ele reunir os dispersos de Israel, ok, ele cumpriu o que está escrito, ele é o rei Mashiach. Então repare que não é simplesmente aceitar o fulano A, B ou C como Mashiach. Ele vai ter que cumprir os requisitos da Torá e dos profetas, como por exemplo, ser um amante da Torá, reconstruir o templo, trazer o povo judeu de volta para Eretz Israel. Tudo isso está nas fontes judaicas e dentro das escrituras sagradas. Ele então, o Mashiach, melhorará o mundo inteiro, motivando todas as nações a servirem a Deus juntas, como declara o profeta Sofonias, capítulo 3, verso 9. Transformarei todos os povos, transformarei os povos em línguas mais puras, para que todos invoquem o nome de Deus e o sirvam com o mesmo propósito. Isto é, nós aprendemos que na era do Mashiach, todos os povos servirão um único Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Essas são as coisas que o verdadeiro Mashiach irá realizar com a sua chegada. Ele vai ensinar a Torá, ele vai ensinar a instrução de Deus para o povo judeu e para todos os povos. Ele vai defender o povo de Israel. Ele
será testado se de fato é ou não o Mashiach. Ele deverá reconstruir o templo para o povo judeu, cumprir os mandamentos. Ele deverá reunir todos os judeus dispersos pelos 4 cantos da terra. Então repare que o povo judeu tem um checklist em mãos. E esse checklist vai ser preenchido a partir do momento que o candidato ao Mashiach ele cumpra os requisitos da Torá e os requisitos dos profetas. Nessa época, Deus vai transformar todos os povos. Todos os povos vão servir um único Deus, juntamente com o povo judeu, ombro a ombro, conforme escreveu Sofonias, capítulo 3, verso de número 9. Hoje, nós podemos conectar com o verdadeiro Deus. Nós podemos servir um único Deus, nós que estamos nas nações e não somos judeus. Nós podemos servir a Deus guardando os seus mandamentos. E quais são os mandamentos de Deus que eu devo guardar no meu dia a dia? Não praticar idolatria, sirvam um único Deus. Conforme está escrito lá em Deuteronômio 6,4. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Errad. Escute, ó Israel, o Eterno é o nosso Deus, o Eterno é um. Sirvam o único Deus. Respeite, não blasfeme contra o nome de Deus. Não roube, não assassine, não pratique relações proibidas, pratique atos de justiça e bondade, e não maltrate os animais, não coma carne do animal estando ele ainda vivo, conforme está escrito em Gênesis capítulo 9, verso 4. Então, quando nós guardamos esses 7 mandamentos da Torá, esses 7 preceitos da Torá, nas palavras do Maimônides, todo não judeu, todo filho de Noé, que assume as 7 leis Bnei Noach, ele está agradando a Deus. Ele é chamado de um tzadik, um justo entre as nações, e tem direito no mundo vindouro. Maimônides. Só por isso já entendemos o peso do que é servir a Deus. Coisas que o Mashiach irá fazer. Vamos servir o único Deus, porque esse tempo já está próximo.